Capítulo 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Contudo, eu colocarei Ariel sob provação, e a sitiarei para que se lamente e pranteie, e assim essa cidade será como seu próprio nome, Ariel, uma fornalha de Deus. Eu te cercarei com torres e vigiarei ao teu redor. Estabelecerei postos de sítio e erguerei trincheiras contra ti. Serás abatida e prostrada, sobre o solo passarás a falar, a tua palavra virá abafada pelo pó do chão, a tua voz será ouvida como a de um espírito que se encontra debaixo da terra. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como o pó fino, as hordas cruéis como palha carregada pelo vento. Repentinamente, no instante, serás visitada por Iavé dos exércitos com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Tudo acontecerá como em um sonho, como ocorre numa visão noturna, a horda de todas as nações a guerrear contra ti, ó Ariel, a movimentação de todos que a combatem, sitiam e a submetem a grande pressão. Como quando uma pessoa faminta sonha que está se alimentando, mas acorda e percebe que sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está saciando sua sede, mas desperta ainda enfraquecido sem ter matado a sede, assim sucederá com as hordas de todas as nações que batalham contra o monte Sião. Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar. Embriagai-vos, mas não com vinho, cambaleai, todavia não por causa de bebida forte, porquanto Iavé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos, a vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Para vós toda a visão não passa de palavras seladas num sefer, um livro. Ora, e se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem, lê isto, por favor, ao que tal pessoa replicará, impossível, pois esse livro está lacrado. Ou ainda, se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe, lê isto, por favor, mas a isto ela responderá, sinto muito, não sei ler. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim, apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Iavé, que agem nas trevas e imaginam. Quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas, tratar o oleiro como argila? Porventura o objeto formado pode alegar àquele que o formou? Ele não me fez? O vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende do ofício? Porventura não será o Líbano logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Mais uma vez os humildes se alegrarão em Iavé, e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano e do malvado, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra
Fazem réu o inocente, no tribunal negociam e trapaceiam contra o defensor. E com testemunho falso e outras mentiras, evitam que se faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Por isso Yahvé, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação. A sua face já não se cobrirá de palidez, porque ao ver os seus filhos, obra das minhas mãos, entre seu povo, ele proclamará o meu nome, reconhecerá a glória divina do Santo de Jacó, e no amor reverente ao Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão sabedoria, e os queixosos e murmurantes aceitarão a instrução. Capítulo 30. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahvé, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Com efeito, os seus príncipes e líderes estiveram em Zoan, os seus embaixadores chegaram até Ranes. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. Oráculo contra os animais do Neguebe, atravessando uma terra hostil e de aflições, com muitas leoas famintas e com o leão rugidor, terra repleta de víboras e serpentes velozes. Os embaixadores enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para um povo que não lhes pode valer. Sim, o auxílio do Egito é absolutamente inútil e vão. Eis porque lhe chamei Raabe Ramoshabat, monstro arrogante e preguiçoso. Vai agora, portanto, e escreve isso sobre uma tábua, grava-o, pois, em um livro, a fim de que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Porquanto este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos de Yahvé, e ordenam aos videntes: não tenhais mais visões, e aos profetas: não mais nos reveleis a justiça e o que é certo a fazer. Dizei-nos apenas o que é agradável aos ouvidos para se ouvir. Profetizai ilusões. Afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda verdadeira, fazei desaparecer da vossa presença o Santo de Israel. Diante disso, assim declara o Santo de Israel: visto que rejeitastes esta palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade, e vos estribais sobre elas, esse comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. Ele fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus muitos pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo vós o rejeitastes, e ainda exclamastes: não, antes fugiremos a cavalo, pois bem haveis de fugir. E declararam mais: montaremos sobre cavalos velozes, pois assim seja, os vossos perseguidores serão mais velozes. 1000 tremerão diante da ameaça de Errat, um guerreiro, diante da ameaça de 5 inimigos, todos fugirão, até que todos sejais deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira sobre a colina. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça.
Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Ó povo de Sião, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, ele responderá. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Então tratarás como impuras as tuas imagens revestidas de prata e os teus ídolos recobertos de ouro. Lançá-las-ás fora como obras imundas. E lhes ordenarás, fora daqui. Ele enviará chuva à sementeira que semeaste, e a terra proporcionará alimento rico e em abundância. Naquele dia o teu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram solo comerão forragem e sal, espalhados com forcado e pá. Sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado haverá cursos d'água e mananciais. No dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas, então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos. No dia em que Yahvé pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos muitos golpes que sofreu. Eis que o nome de Yahvé vem de longe, ardente é a sua ira, e grave é a sua advertência. Os seus lábios transpiram indignação, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira do extermínio. Ele coloca na boca dos povos um freio que os conduz para fora do caminho. O cântico se apoderará de vós, e cantareis como em noite de festa sagrada. Vossos corações se regozijarão com a alegria de quem marcha ao som da flauta, ao dirigir-se ao monte do Eterno, a rocha de Israel. Yahvé fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver seu braço forte, descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes e terríveis chuvas de granizo. Em verdade, a voz de Yahvé toda a Assíria ficará apavorada, com sua vara de correção ele a ferirá. Cada pancada que com a vara Yahvé desferir para castigar, será aplicada ao ritmo do som de tamboris e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete, o torrador, está preparado já há muito tempo. Foi construído para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro de Yahvé, como uma torrente de enxofre ardente, a inflama totalmente. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras, ele se erguerá contra quem coopera com os maus. Ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos sucumbirão juntos. Porque assim me declarou Yahvé, assim como quando o leão grande e forte ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra ele, não se assusta com suas vozes, nem se intimida com a gritaria deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá
para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes com suas asas, Yahvé dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a guardará e a livrará. Ele passará sobre ela velando por ela e a salvará. Voltai para aquele contra o qual se rebelaram tão profundamente os filhos de Israel. Porquanto naqueles dias todos se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro que as vossas mãos pecaminosas construíram para vós mesmos. Então a Assíria cairá ao fio da espada, mas não por uma simples espada humana. A espada eterna a devorará. Todos fugirão da espada eterna e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por terra por causa do pavor. Ao verem a bandeira de batalha, seus líderes entrarão em pânico. Assim diz Yahvé, o Senhor, cujo fogo sagrado está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 32. Eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como correntes de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. O coração dos irrefletidos procurará adquirir a sabedoria. A língua dos gaguejantes falará com pleno desembaraço e com clareza. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre àquele que é trapaceiro. Porque o insensato profere tolices e o seu coração pratica a iniquidade, agindo impiedosamente e alardeando disparates contra Deus, deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar sua sede. As artimanhas do homem de caráter maligno são todas perversas. Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras o pobre e indefeso, mesmo quando a súplica deste é justa. Quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Vós, mulheres tão sossegadas, ponde-vos de pé e ouvi a minha voz, filhas cheias de arrogância. Dai ouvidos às minhas palavras. Daqui a pouco, mais de um ano, vós que vos sentis orgulhosas e seguras de vós mesmas, ficareis apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas nada produzirá. Estremecei, pois, ó mulheres, descauteladas e sossegadas. Tremei, vós que estáis tão cheias de soberba. Despojai-vos, despivo-vos, cingi os vossos lombos com roupas de lamento. Batei no peito por causa dos campos destruídos, pelas videiras carregadas de frutos, e pela terra do meu povo, terra agora infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteai por todas as casas outrora cheias de júbilo, e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas.
deixando andar livres os bois e os jumentos.